Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar aqui no estúdio sobre os procedimentos de primeiros socorros nas escolas. É preciso treinar professores e treinar alunos para que eles saibam como agir da maneira correta em algumas situações de emergência. Também vamos falar sobre o cultivo da mandioca em Alagoas, um setor que vem conseguindo inovar e conquistar cada vez mais espaço no mercado. E ainda falando de desenvolvimento agrícola, você vai ver que o programa de melhoramento genético da cana-de-açúcar, desenvolvido pela UFAL, lançou 2 novas variedades da planta. Dentro do ambiente escolar existem várias situações favoráveis à ocorrência de acidentes. As horas do recreio e da saída são alguns exemplos. Nessas situações é preciso saber como agir e socorrer a vítima corretamente para evitar maiores problemas. Mas para isso é preciso que os professores e servidores sejam treinados. Os estudantes também precisam receber orientações. Aqui no estúdio, a enfermeira Virgínia Santana, que também é instrutora do curso de primeiros socorros na escola, promovido pelo SENAC, que vai nos dar mais informações. Então, são 2 períodos preocupantes. Durante as aulas, também há de se preocupar? Sim, porque a gente não sabe, ou é melhor saber, sobre a história dessa criança ou desse adolescente que frequenta essa escola. E a gente não existe uma obrigatoriedade em relação às escolas a terem alguém treinado para estar dentro desse ambiente. Então, a ideia do curso é justamente promover esse conhecimento a esses profissionais para que eles tenham a habilidade correta no atendimento à vítima, O Brasil tem se preocupado com as construções, com estacionamento, com áreas de escape, em estádios, igrejas, escadarias. Essa é uma preocupação que começa com o ambiente de construção, As escolas, elas são favoráveis a esse tipo de pensamento? Dos acidentes, sim, porque, como você mesmo disse, nas horas de lazer, dentro da sala de aula, são locais que são propícios a isso. Desde um acidente corriqueiro, que pode acontecer em qualquer ambiente, desde também situações em que essa criança já traga alguma doença pré-existente e que os professores e o administrativo, os funcionários que ali estão, eles devem estar aptos, eles devem ter o conhecimento para fazer esse atendimento. Um exemplo que a gente pode dar, crises convulsivas, uma febre alta e uma decorrência de uma crise convulsiva também. Então, ele tem que estar preparado, que o primeiro motivo, a primeira ação que a gente fala para eles não terem é entrar em pânico, é sempre manter a calma. Acredito que também a administração pública deva antecipar-se a isso. Por exemplo, quando o aluno se matricular, fazer o histórico, a anamnese, se tem algum tipo de problema. Eu acho que ninguém faz isso. É uma boa oportunidade para se pensar nessa questão, de fazer justamente esse conhecimento. Algumas crianças com alguma limitação, os próprios pais eles têm essa preocupação de passar para os profissionais que ali se encontram as limitações que o filho está, para alertar em qualquer situação emergencial. É interessante que os gestores pensem a respeito disso, trabalhar em forma disso, trabalhar na pré-existência desse socorro. A disposição dos móveis e utensílios que são facilitadores de acidentes, a senhora vê como uma profilaxia, uma anamnese, uma antecipação à disposição das cadeiras, birôs e até áreas de escape da sala de aula? E aí a gente pode entrar nessa questão, a gente entra na parte da ergonomia do ambiente, O ambiente de ser livre desses acidentes, uma avaliação de um profissional também para melhorar o ambiente escolar, para evitar esses riscos. A questão da prevenção, trabalhar a prevenção acho que é fundamental. No curso a senhora oferece técnicas de primeiros socorros. Quais são os primeiros informes, aqueles que chamam mais atenção e que devem ser de domínio público?
de fundamental importância que as pessoas tenham conhecimento de uma parada cardiorrespiratória, né? Assim, situações básicas como a compressão cardíaca, a avaliação dos sinais vitais, saber verificar a frequência cardíaca, a respiração, manter essa vítima viva, né, até a chegada do socorro, até a chegada de um atendimento de urgência, que no nosso caso, no nosso estado, o SAMU. É de fundamental importância que esses profissionais, as pessoas que queiram adquirir esse conhecimento de primeiros socorros, elas saibam avaliar a vítima, fazer a avaliação da cena e a avaliação da vítima, realizar os primeiros socorros, manter essa vítima estável, de preferência viva, para a chegada do socorro de emergência. E aí, sim, eles realizarem um atendimento de emergência adequado a cada situação. Não se sabe por que, um tempo atrás, foi chamada a atenção para ocorrências em aglomerados públicos com paradas cardíacas. E o Brasil já tem, inclusive, uma lei que a cada logradouro com grande circulação era preciso ter um desfibrilador. O DEA. Né? No aeroporto, nos estádios de futebol. Mas eu não conheço que alguém tenha colocado isso, né? Numa escola numerosa, no centro da cidade, por exemplo. Aquele é um equipamento que pode salvar vidas, né? Sim, e é de fundamental importância a presença dele. É necessário que os gestores, que os diretores dessas escolas, eles repensem nessa questão. O primeiro socorros, ter uma maleta, a gente costuma falar, maleta de primeiros socorros, são utensílios básicos para a realização desse. E por que não o desfibrilador também? E para isso é necessário que ele saiba utilizar, porque não adianta ter o aparelho, não adianta ter os utensílios e esse profissional não utilizar, ele não vai servir de nada. Então é importante ter o treinamento adequado, correto, para a utilização deste, porque de nada vai adiantar esse material lá. Então é importante que os diretores, gestores pensem a respeito disso, da importância da prevenção, porque antes ele ter lá esse material e não utilizar, do que ele precisar e não tiver, e não ter, né, esse material. Então é importante repensar nessa questão. E por isso, e por que não divulgar um curso assim e realizar? Esse kit, né, básico deveria conter o quê? Soro fisiológico, ataduras, gaze, uma tesoura sem ponta, esparadrapo são suficientes. E caso, dependendo da quantidade de pessoas, de aglomerado de pessoas, o DEA. O incrível que numa escola, horários que mais preocupam, chegada, saída, mas o recreio eu acho assim muito mais propício, porque quando a sirene toca, né, a garotada, principalmente adolescentes e crianças, eles saem correndo e às vezes por uma maldade, por um acidente, termina caindo, se lesionando. A hora do recreio é mais preocupante do que a entrada e a saída? Eles estão mais livres, mais dispersos até mesmo, né? A hora da saída e a hora da chegada, geralmente eles chegam mais em cima da hora, então os pais, os responsáveis já estão lá aguardando. Mas eu acredito que na hora do recreio, sim, eles estão mais libertos, né, digamos assim, para realizar as atividades que assim eles desejam e também dispersos em ter atenção, de fazer com cuidado, né? A gente sabe, criança é uma caixinha de surpresa, né? E a gente tem que estar preparado para situações desse tipo. Geralmente, nem toda escola tem essa estrutura de acompanhamento, um assessor que acompanha aquela hora em que todos estão relaxados. Às vezes, ocupam até a quadra de esportes e jogam com garrafas PETs, enfim. É nesse horário que tem que ter assim um olho clínico de uma pessoa que está prevenida e sabe como atender uma criança? Sim, é exatamente nesses momentos. Como eu falei, a prevenção seria o ideal, né? Você avaliar melhor o ambiente em que você coloca seus brinquedos, a parte da estrutura física, né? É interessante que seja feita uma avaliação correta para que nesse momento
a gente não tenha graves acidentes. E sim, tá uma pessoa sempre atenta ao redor dessas crianças, desses adolescentes, para ficar observando caso venha a ocorrer algum tipo de acidente. Fim de semana sempre há competição e às vezes torneios importantes para a vida escolar e também para o desenvolvimento dos talentos. Uma partida de futebol requer uma ambulância. Torneios, a gente tem visto acidentes graves que lesionou inclusive atletas promissores e a gente não vê essa estrutura. Por quê? É negligência, é falta de cultura, é falta de legislação, irresponsabilidade dos pais também, que permitem isso. Por que isso acontece? A nossa cultura ela não está formada em relação a essas questões, né, de ter uma atenção a primeiros socorros. A gente não tem esse curso nas escolas, na minha formação particular eu não tive, eu tive sim na parte acadêmica. Então é um pouco também cultural, a gente pensar na possibilidade disso. Existem outros países que crianças, 5, 6 anos, elas têm curso de primeiro socorro nas escolas, né? Então é preciso a gente repensar nessa questão. Uma falha de dirigentes, diretores, né? Uma falta de atenção, é preciso ter um olhar mais especial nessa questão. A vida é muito importante, né? Prevenir acidentes pode prevenir também vida. Conversamos com Virgínia Santana, ela é enfermeira instrutora do SENAC. Muito obrigado pela entrevista. Muito obrigada. No próximo bloco a gente fala de produtividade agrícola. O programa de melhoramento genético da UFAM apresentou 2 novas espécies de cana-de-açúcar. Aqui no estúdio a gente fala sobre a mandiocultura em Alagoas, um setor que está cada vez mais se destacando e conquistando espaço no mercado. Até já.